só para vocês terem uma noção do que pode acontecer caso eu não realize a inutilização. Então lá, por exemplo, a multa é de aproximadamente R$ 154,98 por documento inutilizado. Então, se você não inutilizou uma faixa de numeração de 10 notas fiscais, 10 números, você vai pegar isso, vai multiplicar por 10 e vai chegar no valor de R$ 1.549,80 só por não inutilizar uma nota fiscal. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, o programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para que você possa ter mais tempo livre. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje eu vou te ensinar a identificar furos de numeração das notas fiscais emitidas através dos dados do SPED fiscal. Vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. Como sempre, eu gosto de começar contextualizando. Então, o que é um furo de numeração? O que é que eu estou querendo dizer com esse termo? O furo de numeração nada mais é do que uma quebra na sequência numérica das notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Então, você não tem, por exemplo, um furo de numeração nas entradas, nas notas fiscais recebidas pela empresa, mas sim nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte. E aí, em termos práticos, o que é que isso significa? Estou lá emitindo minhas notas, 1, 2, 3, 4, 5, de repente eu pulo do 5 para o 12. Então, tem uma sequência entre a nota 6 e a nota 11 que simplesmente não existe. Eu não tenho esse número, não estou utilizando esse número de nota fiscal na emissão do meu dia a dia, na emissão dos meus documentos fiscais. Então, isso é caracterizado como uma quebra de sequência, um furo de numeração das notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Tá? E aí, por que eu deveria me preocupar com esse tal de furo de numeração lá no meu movimento fiscal? Se existe um furo, a nota fiscal não foi emitida, então está tudo certo. Isso, inclusive, não vai afetar a minha apuração do imposto, porque não é que eu esqueci de lançar uma nota, é simplesmente uma numeração que não foi utilizada, que não existe, e, portanto, não vai ter nenhum impacto na minha apuração, tanto do ICMS, quanto lá do IPI, do PIS e COFINS. Então, não deveria me preocupar com isso. No entanto, essa é uma obrigação fiscal que deve ser cumprida e que, inclusive, tem um prazo. Caso você não cumpra esse prazo, dependendo da Cefaz onde você atua, onde você vive, você pode, inclusive, ser autuado, receber uma multa por não realizar não a identificação do furo, mas um processo que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai detalhar, que é a chamada inutilização da nota fiscal. Então, a gente precisa, a partir do momento que a gente identifica esse pulo, esse furo na numeração, informar a Cefaz que houve esse furo, que houve esse pulo. Então, eu tenho que registrar na Cefaz que as notas fiscais de número 6 até o número 11 foram inutilizadas, ou seja, eu não utilizei essa numeração para emitir qualquer nota fiscal. Então, eu preciso fazer isso. Existe uma legislação que obriga o contribuinte a realizar essa inutilização, inclusive podendo gerar multa para quem não fizer isso acontecer. Entendido isso, eu tenho que me preocupar agora com o prazo. Então, até quando eu posso fazer a inutilização de uma nota fiscal sem ter problema com o fisco? E existe uma base legal que define para a gente esse prazo. Essa base legal está lá na cláusula 14ª do ajuste CNF 7 de 2005. E o que é que diz lá? Diz basicamente o prazo que a gente tem para fazer essa inutilização, que é até o 10º dia do mês subsequente à quebra da sequência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tive uma quebra de sequência no comecinho do mês, por exemplo, no comecinho do mês de outubro, então lá para o dia 10 de outubro eu pulei a numeração. Até quando eu posso informar para a Cefaz que eu não estou utilizando aquela faixa de numeração? Então até o dia 10 do mês subsequente, ou seja, até o dia 10 de novembro, para poder informar para o fisco que eu não utilizei aquela numeração. Beleza. E o que é que acontece se eu não fizer esse processo? Ou se eu não cumprir esse prazo? Eu consigo fazer uma inutilização após esse prazo? Sim, é possível. Você consegue fazer sem problema nenhum esse processo de inutilização. No entanto, algumas Cefaz, todas as Cefaz, tem o poder de multar o contribuinte por não inutilizar a numeração. E aí, eu logicamente não sei como funciona em todas as UFs, eu procurei alguns exemplos. Eu achei o exemplo aqui do estado de São Paulo, só para vocês terem uma noção do que pode acontecer caso eu não realize a inutilização.
Então lá, por exemplo, a multa é de aproximadamente R$ 154,98 por documento inutilizado. Então, se você não inutilizou uma faixa de numeração de 10 notas fiscais, 10 números, você vai pegar isso, vai multiplicar por 10 e vai chegar no valor de R$ 1.549,80 só por não utilizar uma nota fiscal. Então, isso é um problema, é algo importante, algo que a gente precisa estar atento para que a gente não fique tomando multa aí de graça por parte do fisco. Então, beleza, eu já entendi o problema, eu entendi a minha responsabilidade, já sei qual o prazo, já sei o que acontece se eu não cumprir o prazo, e agora a questão é, como que eu faço para identificar essas inutilizações? Tem uma forma mais fácil, uma forma mais simples, uma forma mais rápida da gente identificar esse pulo de numeração? Tem. Mas antes de a gente entrar nessa parte, que inclusive é o tema da nossa live de hoje, eu vou ensinar você a fazer isso de forma automatizada. Vamos entender um pouquinho como que eu faço qual é a mecânica, como é que eu faço para identificar um furo de numeração dentro, por exemplo, de um SPED fiscal. Então, vou receber lá um arquivo cheio de notas fiscais emitidas e recebidas, e lembra que a inutilização é só das notas emitidas. Então, eu preciso identificar e separar as notas fiscais emitidas e recebidas primeiro, né, para daí eu conseguir identificar os furos de numeração. Então, o que é que eu preciso para identificar essas quebras de sequência? Além do número, tá? A gente vai entrar agora num processo que não é tão óbvio assim, então fica atento aqui comigo. Além do número da nota fiscal, eu vou precisar de pelo menos mais dois elementos para identificar uma quebra de sequência, uma quebra de numeração. Por quê? Porque uma nota fiscal ela tem modelo 55, modelo 65, e a gente tem também a série, que aí podem ser infinitas séries, né? Então, 000, são 3 dígitos, né, da série normalmente. Então, 000 até 999. Então, tem toda essa sequência de séries que eu posso utilizar. Então, o número ele vai estar sempre atrelado ao modelo do documento fiscal, uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de consumidor eletrônica, um CTE. Então, ele vai estar atrelado ao modelo e vai estar atrelado também à série da nota fiscal. Então, é um conjunto, são 3 partes: modelo, a série e o número do documento. Não vou nem falar o número da nota, o número do documento, tá? Então, eu preciso desses 3 elementos, que daí eu consigo identificar que houve um furo de numeração nesse modelo, nessa série. Eu não consigo, não é que eu não consigo, até consigo identificar lá, mas eu vou tender a ter problemas. Vamos imaginar o seguinte: uma empresa que ela tem NFE, modelo 55, e NFCE, modelo 65. Logicamente, as faixas de numeração são diferentes, porque a velocidade de emissão de documentos também é diferente. Então, se eu misturo esses modelos, essas séries e esses números, eu vou acabar encontrando furos de numeração que não existem. Então, é importantíssimo eu fazer essa separação para que eu consiga identificar exatamente as notas fiscais que não foram lançadas dentro do SPED. Então, vamos lá. Então, modelo e série da nota. O que é que eu faço após eu constatar a quebra da sequência? Eu identifiquei que tem um furo na numeração. Isso aí eu já fui lá, processei as informações do SPED, identifiquei, está faltando esses números de nota. Ou seja, essas notas fiscais, a princípio, não foram lançadas no meu SPED. O que é que eu faço a partir daí? Primeira coisa que você pode fazer, que você deve fazer, é se certificar de que essa nota fiscal realmente não existe. Então, você vai procurar lá no movimento da empresa, vai entrar no RP, se você trabalha no escritório de contabilidade, você vai pedir para o seu cliente que identifique, que envie para você os números da nota fiscal, ou as notas fiscais que você não identificou. Estou sentindo falta dessa numeração. Me consegue, por favor, esses números? E aí ele vai dizer para você que tem ou que não tem. Não tem, cara, isso aí não foi emitido. Beleza. Se não foi emitido, você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Se você trabalha num escritório de contabilidade, você vai pedir para o contribuinte, para o seu cliente, mandar para você os XMLs das inutilizações. Para que isso? Para você ter a certeza de que o processo foi feito. Ou você simplesmente vai acessar lá o site da Cefaz, da Portal da Nota Fiscal Eletrônica, e tem, depois na parte do Mão na Massa, eu até posso mostrar isso para vocês, tem lá uma opção, um menu, onde você clica lá nas inutilizações, coloca o CNPJ da empresa, e ele vai te dar a lista de todas as notas fiscais inutilizadas naquele ano que você escolheu. Então, é uma maneira
de você se certificar que a inutilização realmente aconteceu. E se você trabalha numa empresa comercial, numa empresa industrial e faz esse processo, aí você vai identificar que houve a quebra e você vai fazer a inutilização. Então, vai se certificar de que já foi feito, não foi feito. Cheguei lá, consultei, a inutilização não foi feita. Então, beleza, você tem até o dia 10 do mês subsequente à quebra da sequência, né? Para que você faça essa inutilização. Então, não foi feito, você vai lá, faz a inutilização, e aí depois você vai precisar inserir essas informações dentro do seu SPED para ficar tudo redondo. Então, qual o melhor prazo, qual o melhor momento, na verdade, para eu fazer essa inutilização, né? Se eu trabalho na empresa utilizando o RP, qual o momento ideal para eu identificar esses furos de numeração e fazer essas utilizações? Bom, como a gente tem um prazo aí até o dia 10 do mês subsequente, eu aconselho que você faça isso na virada do mês. Então, dia 1, dia 2, você já pode fazer essa verificação, porque aí você consegue pegar todos os furos que aconteceram ao longo do mês e, ao mesmo tempo, você tem um certo prazo para poder fazer as utilizações que são necessárias. Então, ali dia 1, dia 2, eu considero como um momento ideal para você fazer essa verificação e já realizar as utilizações caso existam aí dentro da sua empresa. E aí, como é que eu faço? Existe uma maneira mais rápida, uma maneira mais segura, uma maneira mais prática de eu identificar esses furos de numeração sem precisar ficar lá analisando, né, documento a documento, ou fazendo fórmula, ou contando a quantidade de documentos fiscais que foram emitidos, né, fazendo aquela continha lá, o número máximo menos o número mínimo, para eu achar a quantidade, e aí daí eu ver se está faltando alguma quantidade de nota fiscal ou não. Então, sim, existe uma forma muito mais rápida, muito mais prática, muito mais elegante da gente fazer isso, e é justamente o que eu vou te ensinar a fazer nessa nossa live de hoje. Então, como sempre, vai se preparando aí, vai abrindo o seu Excel, que eu vou mostrar para você, a partir de agora, como fazer passo a passo a verificação automatizada desses furos de numeração. Então, vamos nessa, colocar a mão na massa agora. Eu sempre gosto de começar aqui, tem sempre gente nova chegando no canal, ensinando como que a gente habilita, como é que a gente adentra esse mundo da automação fiscal aqui através do Excel. Primeira coisa que você vai fazer, em qualquer aba que você tiver, tanto faz, clicar com o botão direito do mouse, clicar em personalizar a faixa de opções. Uma vez feito isso, clica aqui, ó, desenvolvedor, marca essa caixinha, ok, e pronto, você habilitou a guia desenvolvedor e aqui é a porta de entrada do mundo da automação fiscal. Vamos clicar aqui, a gente pode também usar o atalho Alt F11, que eu gosto bastante, inclusive. Vou clicar aqui e a gente vai cair aqui nessa janela, onde a gente vai utilizar as ferramentas para criar a nossa automação que vai automatizar a identificação de furos de numeração. Antes disso, vamos fazer algumas pequenas configurações. Vamos aqui em ferramentas, opções, dá uma pausada aí no vídeo, deixa a sua tela igualzinha como está a minha aqui, para que você consiga me acompanhar ao longo dessa aula. Vou dar um OK, clicar com o botão direito do mouse, inserir módulo, e agora a gente vai começar a construir o nosso projeto. Primeira coisa, a gente vai utilizar um método, eu sempre falo desse método aqui, que é o método DMI, que é um método muito importante, não é uma encheção de linguiça. Todos os alunos que eu tenho que tiveram resultados com automação fiscal utilizam esse método e ele é extremamente eficiente porque ele dá clareza, então ele vai mostrar para a gente o passo a passo que a gente vai precisar seguir para construir essa automação. E clareza é poder. Se a gente enxerga aquilo que precisa ser feito, fica muito mais fácil depois de executar. Então a gente vai gastar aqui 5 minutinhos para planejar como que a gente vai construir essa automação. E vocês vão perceber que isso vai fazer muita diferença na hora da gente começar a colocar a mão na massa. Então vamos lá. Vamos começar definindo o D. Tá? O D é o quê? O D é de definir um problema. Depois a gente tem o M de mapear os passos e o I, que é implementar a solução, que aí sim é pegar esse código e fazer ele acontecer. Então o que a gente quer aqui? A gente quer identificar os furos de numeração nas notas emitidas pelo contribuinte, que é quem está contribuinte, que é quem está apresentando o arquivo, tá? Esse é o nosso objetivo. Passo a passo. Então, M aqui de mapear os passos. O que é que a gente vai fazer? Passo 1. Primeira coisa, a gente vai identificar o arquivo. No caso, o arquivo do SPED, né, que a gente vai trabalhar. É importantíssimo isso, parece meio óbvio, mas a gente precisa indicar para a nossa automação onde que o arquivo está, para ele poder trabalhar. A partir disso, eu vou importar os dados
do arquivo para dentro da memória do computador. Sem isso, eu não consigo processar os dados. A partir disso, eu vou identificar os registros com os números das notas. E aí pode ter vários registros, tá? No caso da nossa aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem isso com o registro C100. Aí você pode fazer também com o D100, que é o conhecimento e transporte, o D300, o D350. Então, você pode fazer com diversos outros registros também. Não vai dar tempo da gente ensinar para todos eles, mas você pega a lógica de um e aplica nos outros, beleza? Então, vamos lá. Qual o próximo passo? Identifiquei os registros com números das notas. No nosso caso aqui, ó, a gente vai usar apenas o registro C100. Como eu falei, você pode depois pegar isso e estender para os outros registros também, para os outros modelos do documento fiscal. Agora que eu identifiquei os registros C100, então vou identificar, ou filtrar, né, os registros, ou as notas de emissão própria. O que isso quer dizer? As notas emitidas pelo contribuinte. São elas que vão ter lá os furos de numeração. Não faz sentido eu fazer isso para notas fiscais de emissão de terceiros, pelo meu fornecedor, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai filtrar as notas de emissão própria. Beleza. Depois disso, o que a gente vai precisar? A gente agora vai coletar as informações. Coletar as informações para identificar os furos de numeração. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente falou um pouquinho antes de colocar a mão na massa aqui, que a gente precisa de 3 informações. Primeira informação, modelo da nota fiscal, depois a série dessa nota e, por fim, o número da nota fiscal. Então, são essas três informações que a gente vai precisar. Legal, a partir do momento que eu identifiquei essas numerações, eu já tenho condições agora de identificar, eu vou coletar, né, todos os números, coletar as informações para identificar os furos de numeração. Depois disso, eu vou precisar identificar duas coisas. Qual o número mínimo e o número máximo. Então, o menor número de nota fiscal e o maior número de nota fiscal para aquele modelo e série. Então, identificar os números mínimo e máximo para cada modelo e série. Legal. Depois que eu identificar isso, aí eu vou identificar os furos de numeração. Então, você tem que colocar mais detalhado aqui, ó. Percorrer cada número e verificar se existe o SPED. E aí, no caso, seria identificar, né? Identificar os furos. Então, todos aqueles números que eu não consegui identificar no SPED é um furo de numeração. E, por fim, eu vou gerar um relatório com os furos de numeração. Perfeito. Então, esse é o passo a passo que a gente vai precisar seguir para automatizar o nosso processo. Eu tenho aqui já um relatório de auditoria que me mostra todas as notas fiscais aqui, modelo 55, série 001, e são esses números que estão furados, né? Tá faltando essas notas fiscais no SPED. Então, tenho aqui, ó, 40, tá? 40 notas fiscais que estão faltando no meu SPED. E o nosso objetivo é que o nosso relatório, no final das contas, seja igual a esse relatório aqui. Tem as mesmas 40 notas fiscais que estão faltando nesse relatório de auditoria, tem que ter também na nossa automação fiscal. Então, beleza. Agora a gente vai começar a construir. Antes disso, a gente vai configurar algumas coisinhas. Vem aqui em ferramentas, referências. Vou procurar aqui a biblioteca Microsoft Script Runtime. Então, vamos descer mais um pouquinho. Aqui está, ok. Beleza. Agora eu vou construir, de fato, minha automação, tá? Então, o D, o M e agora o I. O que é o I? O I é de implementar. A gente vai simplesmente executar esse plano que a gente estabeleceu aqui. Então, vamos começar a fazer a coisa agora. Public sub. Eu vou listar furos numeração. Esse é o nome da minha rotina. E aí eu vou executar esse plano que está aqui. E aí, esse plano não precisa estar escrito em pedra, ou seja, porque eu escrevi aqui tem que ser exatamente como eu escrevi.
Eu posso encontrar pontos intermediários, eu posso encontrar coisas que eu coloquei demais, faz parte do processo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora começar a construir a nossa automação. Então, a primeira coisa, identificar os arquivos. Identificar o arquivo. Então, botar os arquivos, né? A gente pode fazer para mais de um arquivo. Os arquivos do SPED. Como é que a gente vai fazer isso? Dentro do computador, a gente tem a memória. E para a gente trabalhar com as informações do SPED, número de nota, modelo, a gente precisa ter no nosso computador essas informações. E a gente armazena isso na memória dele. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar variáveis, que são nada mais nada menos do que nomes no espaço da memória do computador. Então, como se eu delimitasse um espaço na memória do computador e desse um nome para ele. E aí, sempre que eu preciso daquela informação, eu dou o nome que eu defini, que eu delimitei ali, e ele traz para mim a informação que está ali dentro. Então, tipo, para criar uma variável, a gente usa esse comandinho aqui, ó, din. E aqui dentro a gente dá o nome da variável que a gente quiser. No meu caso, vou botar aqui args. E aqui arg. Beleza. Qual o próximo passo agora? Estou um pouquinho... Não, estou um pouquinho ruim. A live de hoje vai ficar um pouquinho tossida, mas eu acho que vale a pena porque é um assunto bastante interessante, vai ajudar bastante vocês, né? Então, vamos nessa. Então, args e arg vai armazenar o quê? O endereço dos arquivos que eu vou trabalhar. Posso trabalhar com mais de um arquivo. E eu vou preparar ela para fazer isso. E sempre que eu trabalho com mais de um arquivo, eu vou precisar ter uma variável para trabalhar com um arquivo individual também. Que embora eu trabalhe com vários arquivos, não vou trabalhar com todos eles de uma vez só. Eu trabalho um a um. Então, legal. Eu também vou precisar de variáveis para eu trabalhar com registros, que é o conjunto de registros do meu SPED, com registro individual também. Beleza. Depois, o que eu vou precisar fazer? Acho que aqui já dá para a gente começar. Vamos começar a resolver esse pequeno primeiro problema aqui, ó, identificar os arquivos do SPED. Para isso, eu vou criar minha variável args, e vou dizer que ela vai ser igual a application.getOpenFileName. E aqui a gente vai filtrar o tipo de arquivo que eu quero trabalhar. No caso, eu vou botar aqui, ó, arquivos, txt, entre parênteses, asterisco, ponto, txt, e vírgula, espaço, asterisco, ponto, txt. É um texto para eu explicar para o computador que eu quero que ele me mostre apenas arquivos no formato TXT. Então, vírgula, filter index não vou usar, title, posso deixar em branco isso aqui, então vamos colocar assim, ó, selecione os SPEDs, pronto. Vírgula, button text também não vou usar, e mode select, que é muito importante, porque aqui eu vou definir se eu vou conseguir selecionar um ou mais arquivos. Como a gente quer trabalhar com vários, eu vou botar aqui, ó, como true, tá? Mode select true, sim, verdadeiro. Eu quero selecionar vários arquivos. Pronto, isso aqui é suficiente para ele abrir para mim uma janelinha para que eu mesmo selecione os arquivos que eu quero trabalhar. Vamos testar? F5, já está aqui, abriu a janelinha para mim com os arquivos que eu quero. Vou clicar aqui, pronto, já está funcionando. Maravilha. Então, próxima etapa agora. Importar os dados do arquivo para dentro da memória. Então, agora eu vou pegar esse endereço, aqui eu só peguei o endereço do arquivo, eu vou pegar esse endereço do arquivo e vou armazenar essas informações na memória do meu computador, dentro de uma variável. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, eu vou usar a variável registro. Aliás, antes da gente fazer isso, a gente vai trabalhar com vários arquivos, certo? Quando eu trabalho com vários arquivos, eu preciso usar uma estrutura chamada loop, ele vai ficar repetindo. Então, tudo que ele fizer para um arquivo, ele vai fazer para todos os outros. Então, a gente vai usar uma estruturinha chamada for each, onde eu vou trabalhar arc, que é um arquivo individual, em args, um conjunto de arquivos. E aí eu vou envolver todo esse passo a passo aqui, só o finalzinho que não, nesse loop, next, arc. Pronto. Então eu vou trabalhar todos esses passos aqui dentro desse loop, para cada arquivo. Para cada arquivo eu vou identificar os dados, importar os dados para a memória, identificar os registros, filtrar, coletar, identificar, percorrer. E lá no final eu vou ter um relatório geral para mostrar os furos de numeração. Beleza. Então, próxima etapa aqui. A gente vai pegar, importar os dados para dentro da memória do computador. Como é que eu faço isso? Vou criar uma variável chamada registros. E eu vou usar essa variável para importar os dados do computador, do TXT para dentro da memória do computador. Como é que eu vou fazer isso? Antes disso aqui em cima eu vou colocar open
arc, tá? Que é o arquivo individual que eu estou trabalhando, for input as hashtag 1. O que é que eu estou fazendo? Estou dizendo, pega lá o arquivo, o primeiro arquivo da lista, imputa, traz os dados dele para dentro da memória do meu computador. E aqui eu já vou fechar. Close, hashtag 1. Abrir a estrutura, já fecho logo para não correr o risco de ter problema. Pronto, e aqui dentro é onde eu vou extrair os dados do TXT para dentro da memória do computador. Como que eu faço isso? Uso uma função chamada input. Vou abrir aqui meu parêntese e vou usar outra função chamada lof. Vou abrir o parêntese de novo, coloco aqui 1, fecho parêntese, vírgula, 1, fecho parêntese. O que eu acabei de fazer? Eu estou dizendo, essa função input ela vai lá no arquivo TXT. A função lof me diz quantas informações você quer trazer, o quanto de dados você quer trazer desse arquivo TXT para dentro do computador. E aqui, ó, quando eu uso a função lof, eu estou dizendo, pega para mim tudo que tiver de informação dentro desse arquivo e vai trazer para mim. Ele vai trazer a quantidade de bytes desse arquivo. Então, eu quero trazer essa quantidade de bytes, que é a quantidade total do arquivo, para dentro da minha variável registros. Beleza. Ele vai trazer os dados para cá. Só que eu não quero o arquivo TXT, que é o conjunto de todos os registros grudadinhos. Eu quero os registros separados. Para isso eu vou usar uma outra função. Split. Aqui eu vou colocar vírgula. Vou botar como delimitador VBCRLF. Ele vai pegar lá o arquivo, que é o VBCRLF. É uma quebra de linha. Toda vez que tiver uma quebra de linha, ele vai montar um outro registro. Vai criar uma listinha de registros, um embaixo do outro para mim. E eu preciso disso para poder resolver o meu problema aqui. Legal. Então, trouxe as informações todas do TXT para dentro da memória do computador, aqui lá na variável registros. E agora eu vou criar um outro loop. Então, eu fiz um loop para os arquivos, agora um outro loop que eu vou usar para percorrer registro a registro. Então, for each, registro, registros. Foi. E aqui dentro, a gente vai fechar o loop também. Next, registro. Beleza. Selecionar todo mundo aqui. Foi. Dá uma salvada aqui no nosso projeto, né? Então, Ctrl B. Salvar ele aqui na área de trabalho mesmo. E é importantíssimo isso aqui, ó. Vai salvar com XLSM, tá? Que é uma pasta de trabalho habilitada para macro. Então você corre o risco de perder tudo que você vai fazer nessa aula comigo. Então, beleza, vou colocar aqui. Vou chamar ela de furos de numeração. Pronto, tá salvo. Não corro risco mais de perder o que eu já fiz. Então, agora eu vou passar registro a registro. Como é que eu faço para identificar o registro que eu quero trabalhar? Então, eu vou criar uma estrutura aqui dentro, que a gente chama de select case. E aqui dentro eu vou usar essa funçãozinha, ó, mid, registro, 24. Já vou explicar o que é isso. Já vou fechar aqui minha estrutura, em select. Né? E aqui dentro eu vou definir registro C100. E essa estrutura aqui, ela simplesmente vai me ajudar a identificar os registros que eu estou passando no momento. Então, no caso aqui, ele vai pegar todos os registros do SPED, vai passar um por um, e quando ele encontrar um registro C100, eu quero que ele entre aqui nessa estrutura para fazer essas outras etapas. O que é esse MID aqui? O MID é o seguinte, eu vou pegar dentro do registro o segundo caractere e vou contar 4 caracteres. Então, qual é o primeiro registro? O primeiro caractere de um SPED lá é o pipe. Então, esse é o primeiro. Eu quero pegar o segundo e contar 4. 1, que é o primeiro aqui já. 2, 3, 4. Então, eu pego exatamente esse pedacinho aqui de informação, por isso que ele está aqui, e eu identifiquei, estou no registro C100. Show de bola, maravilha. O que é que eu preciso fazer agora? Identificar os registros com números das notas, já está feito isso aqui. No meu caso, o registro C100. Agora, filtrar as notas de emissão própria. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui agora uma outra estrutura, vírgula aqui, vou botar agora campos. Eu vou dividir o registro em campos, como da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Só mudar algumas coisinhas. Então, eu vou botar aqui, ó, campos igual a split, registro, e aqui eu vou usar o delimitador, que no caso vai ser o pipe, essa barrinha em pé. Então, eu vou pegar um registro completo, vou dividir em campos. E agora eu vou conseguir trazer o campo que eu quiser. Então, para eu filtrar a emissão da nota, o tipo de emissão é nota de emissão própria.
Então, eu vou ter que filtrar o tipo de emissão. Lá no registro CC, ele me diz isso. Aonde que eu vou para ver isso? Então, vamos entrar aqui, ó, no guia prático da FD CMS-PI, e vamos procurar o registro C100. Então, F3, C100, dois pontos, e a gente vai agora identificar esse campo. Aqui, ó, é o indicador do emitente. Então, notas de emissão própria, é isso que eu quero. Então, eu vou vir aqui, já dividir em campos. Qual campo que eu quero? O campo 3. Só que eu vou criar uma variável para armazenar essa informação. Então, vou chamar de emit as string, um texto. Aí eu vim aqui, ó, vou fazer o seguinte, emit igual a campus 3. E onde foi que eu tirei o campus 3? Daqui, ó. É o terceiro campo da tabela C100 do SPED fiscal. Então, esse indicador aqui, o indicador do emitente, tem que ser igual a zero, que é emissão própria. Por quê? Só notas de emissão própria que vão ter o furo de numeração. Então, eu vou trazer isso para cá, para eu conseguir identificar. E agora eu vou filtrar, lembra? Como é que eu vou fazer para filtrar? Vou usar uma função, um if. Então, se, o que é que eu quero? Eu quero que, se as notas forem de emissão própria, ele faça o que precisa fazer, senão ele vai ignorar. Então, a gente vai usar uma função se, vai fazer o filtro dessa forma. Então, if indemit igual a zero, a nota de emissão própria, então vai fazer essa parte toda aqui de dentro. De if, e aí, vocês estão vendo que a gente vai afunilando as coisas, né? Agora eu vou coletar as informações para identificar os furos de numeração. Então, como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Ó. A gente vai criar variáveis que vão segurar, que vão guardar essas informações para a gente usar depois. Modelo, série, número da nota. Então, eu vou vir aqui, vou colocar modelo, vou colocar o cifrãozinho, que é a mesma coisa de eu escrever as string, tá? Só uma forma mais simplificada. Série, cifrão, e NF, cifrão. Marcos, mas aí é tudo número, porque você está guardando como texto. A gente não vai fazer cálculo, né? No caso do número da nota, a gente até vai. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou declarar din as long, que é um número mesmo. Para descobrir, inclusive, se ele é um número máximo, mínimo, né? Então, vai ser importante que ele seja um número mesmo. O restante, a gente não vai fazer cálculo nenhum. Podemos deixar como texto. Legal. Então, já criei as variáveis. Agora, eu vou chegar aqui e vou colocar modelo igual a campus alguma coisa. Que campus é esse? Código do modelo, campo 5. Legal. Então, ó, campo 5. Depois a gente tem a série, campus 7. Depois a gente tem o número da nota fiscal, de fato, que vai ser o campus 8. Bom, já tem as 3 informações aqui, ó, que eu preciso. Observe quando a gente define o problema, a gente faz esse planejamento prévio, já fica muito mais fácil. Eu nem preciso pensar muito. Eu simplesmente vejo qual é a próxima etapa, vou lá e executo. Eu já estava assistindo um vídeo no YouTube, tem uma frase que ela falou que eu achei muito interessante. Ele falou, um problema bem definido, um problema quase solucionado. Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Quando você usa lá o método DMI, define quais são os passos que você vai dar, fica muito mais fácil, muito mais rápido a execução do projeto. Então, vamos lá. Identificar os números mínimo e máximo para cada modelo e série. Então, antes disso, a gente precisa armazenar, tá? Não terminei de coletar aqui. Então, como é que eu vou fazer para armazenar essas informações? Então, a gente tem uma estratégia, a gente usa um negócio chamado dicionário. Então, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai lançar agora uma outra variável, din, e a gente vai chamar ela de dic notas, as new diccionário. E foi aquela referência que a gente habilitou, tinha ferramentas, referências, Microsoft Script Runtime. Então, a gente criou o dicionário. E o que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei que para a gente encontrar o furo de numeração, a gente precisa do modelo da série associado ao número da nota. Se eu simplesmente pegar só o número da nota, não vai adiantar nada. Então, eu vou criar uma estrutura aqui que me permita trabalhar com essa combinação. Então, eu tenho que pegar não só o número da nota fiscal, mas também levar em consideração o modelo e a série para fazer isso acontecer. Então, como é que vai funcionar a coisa aqui? Primeiro, eu preciso garantir que cada nota vai respeitar o seu modelo e a sua série.
Então, para isso, a gente vai criar aqui o dic notas chave. Então, vamos criar uma chave. Qual é a chave do nosso dicionário? Vai ser o modelo e a série. Então, toda vez que tiver o modelo e a série, eu vou guardar dentro desse dicionário os números das notas correspondentes a esse modelo e essa série. Então, vamos vir aqui, criar uma outra variável chamada chave, também tipo string. Então, chave vai ser igual a modelo e série. Aí tem um detalhe, tá? Que vai ser importante, a gente vai usar isso lá na frente. A série, ela tem que ter 3 caracteres. Então, sempre 3. O modelo 2 sempre vai ter 2. E a série, ela precisa ter, vou até colocar aqui já no modelo também, só para garantir, tá? Então, a gente vai formatar esses dados de uma maneira que ele venha no formato exato que a gente precisa, porque a gente vai precisar depois desses números lá na frente. Então, o modelo, eu vou usar uma função chamada format, para a gente definir o seguinte, ó. Você vai pegar a informação lá do campo 5, mas eu quero que ele venha nesse formato aqui, ó. 00, 2 zeros. E no caso da série, a mesma coisa, vou até copiar e colar, só vou mudar aqui para 7. E vou colocar aqui mais um 0. Então vai ter que vir no formato 000. Pronto, já garanti, vou salvar meu projeto aqui. O número da nota pode vir do jeito que ele quiser, vir como um número, então ele já vai tirar os zeros da esquerda e tal. Então essa é a chave do meu dicionário. Tá? Quem não sabe o que é um dicionário, é um par chave-valor. Então, assim, eu tenho uma chave, pode ser a chave de acesso da nota, o número, no nosso caso é o modelo e a série. E toda vez que eu dou essa chave, ele me retorna o conteúdo que tem lá dentro. É parecido com a memória do computador, lembra? A gente define um espaço na memória do computador, dá um nome para ela, ele retorna para a gente a informação que está lá dentro. O dicionário funciona de uma forma muito parecida. É como se eu conseguisse criar variáveis chamadas em tempo de execução, enquanto o programa está rodando. Então, vamos lá. Chave vai ser igual a... O que é que eu quero aqui? Eu quero armazenar o número da nota fiscal. Porém, só isso aqui não vai ser suficiente, porque cada vez que eu tiver um novo número, ele vai sobrepor as informações. Isso não resolve o meu problema. Eu preciso, na verdade, que ele vá adicionando esses números. Para isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Tem uma estratégia que a gente pode usar aqui, que é... Eu preciso criar uma espécie de lista, que se chama mesmo. Uma lista. Por quê? Toda vez que eu tiver esse modelo e essa série, eu quero que ele armazene o número da nota dentro de uma lista. E para isso eu preciso criar habilitar uma outra ferramenta. Então, ferramentas, referências. Então, começa a prestar mais atenção agora, vai ficar um pouquinho mais complexo. Então, vem aqui, ó, letra M, vou lá embaixo. A gente vai ter aqui, ó, mscorelib.dll. É uma biblioteca muito importante para a gente fazer esse processo. Pode ser que você não tenha instalado no seu computador. Por que pode ser que você não tenha? Porque você precisa habilitar o Net.Framework 3.5 no seu computador para você utilizar essa biblioteca. Então, se você não tiver, pesquisa aí na internet rapidinho como habilitar o Net.Framework 3.5 no Windows 10, 11, 12, 15. E aí você vai habilitar e vai aparecer essa opção aqui. Então, ok? Então, a gente vai criar uma outra variável. Vou vir aqui. Nem vamos precisar criar uma variável, não. Vai criar de uma maneira diferente. A gente vai fazer assim, ó. O que é que eu quero? Eu quero que sempre que não existir o modelo e a série, se essa chave não existir, que ele crie uma lista para mim. Então a gente vai fazer assim, ó. If not big notas chave big notas.exists chave dentro. O que eu estou dizendo aqui, ó? Se não existir essa chave, ou seja, esse modelo e série dentro do meu dicionário, eu quero que você crie uma lista. Como é que a gente vai criar uma lista? A gente vai usar uma função aqui, ó, chamada createObject. Vou abrir parênteses aqui. E aqui a gente vai colocar um textinho específico. Então, vou copiar na colinha aqui. Eu só vou também copiar e colar. Esse texto aqui, ó. System.collections, com 2 L's, .arraylist. Isso aqui vai criar para a gente uma lista dentro do meu dicionário. Então, eu só vou copiar isso aqui, colar aqui, ó. Então, eu vou dizer, ó, set dic nota chave vai ser igual a create system objects. Tá? Essa aqui é a parte mais complexa
da aula. Então, presta atenção aqui, volta, repete, faz isso aqui que depois o resto vai dar certo. Beleza, criei isso aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai juntar lá o modelo e a série, vai verificar. Já existe esse modelo e série aqui dentro do dicionário de notas? Existe. Ele vai ignorar isso aqui. Não existe. Ele vai criar uma lista para eu armazenar várias notas fiscais dentro dessa chave de dicionário. Então, como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Simplesmente, eu vou pegar notas, ponto-chave, ponto, add, ou seja, adicionar. Adicionar o quê? Esse número de nota fiscal. Pronto, acabou. Então, ele vai criar uma lista, e aí ele vai pegar essa lista e vai adicionar esse número de nota. Então, vai pegar tudo que ele já tem e vai adicionar um novo número. Então, ele vai adicionar todos os números de nota fiscal aqui dentro para mim. Beleza. O que é que eu vou fazer depois disso? Eu vou identificar os números mínimo e máximo para cada modelo e série. Só faz sentido eu fazer isso depois que eu já terminei de coletar todos os números, certo? Então, eu não vou fazer isso enquanto eu estou coletando as informações do registro C100. Quando que eu vou fazer isso? Vou vir para cá, cortar. Vou fazer depois que eu já passei de todos os registros. E que eu já passei, inclusive, de todos os arquivos. Vou vir aqui, colar aqui. E aí, se você for usar vários arquivos, usa da mesma empresa, tá? Para não dar problema. Então, ó, eu tenho aqui, identificar os números mínimo e máximo para cada série. Como é que eu vou fazer isso? Bom, dentro desse processo aqui, ó, eu posso ter vários modelos e séries. No caso dessa empresa aqui, eu tenho a série modelo 55 e tenho o modelo 65. Só que eu só vou ter uma série, 001. Tem empresas que têm vários modelos e várias séries também. Então, para cada conjunto de modelo e série, eu vou ter uma chave diferente. E aí eu vou precisar percorrer chave a chave para eu tratar modelo e série diferente. Então, eu vou identificar furos de numeração pelo modelo e série. Isso é muito importante. Se seguir essa estrutura aqui, isso vai dar certo. Só que aqui, como é que eu faço? Eu preciso dividir esses modelos e séries. Eu vou fazer tudo junto. Então, eu vou criar um loop, for each. Vou pegar aqui, ó, item, in, dig, aqui, dig notas, ponto case. E aqui dentro eu vou colocar um next item. Vou criar minha variável item lá em cima. Vem aqui. Legal, salvar aqui no projeto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou, com esse processo aqui, isolar apenas modelo e série, um de cada vez. E agora sim eu vou conseguir pegar essas informações. Então, eu vou querer criar uma lista com todas as notas desse modelo e série. Como é que eu vou fazer isso? Vem aqui em cima. Vou criar aqui, ó, notas. Nota. Criar duas variáveis, tá? Aí vocês já sacaram, né? Vou ter um conjunto de notas e vou ter a nota individual. Então, eu vim aqui e vou fazer assim, ó. Notas vai ser igual a... Aí eu vou pegar dig notas aqui. Abrir parêntese. Aqui é a minha chave, tá aqui em cima, chave. Só que eu estou chamando aqui de item. Então, eu vou chamar de item. E eu vou puxar modelo e série, todas as notas desse modelo e série, para cá, para minha variável notas. Então, eu vou ter uma lista com todos os números de nota fiscal desse modelo e dessa série. Beleza. Aí, uma vez que eu já tenho isso, agora eu já estou apto para identificar os números mínimo e máximo de cada modelo e série. Como que eu vou fazer isso? Vou criar mais duas variáveis. Então, eu vim aqui, ó, em NF, vou criar nmin, as long, e nmax, as long. O número mínimo, o número máximo. Vem aqui, nmin, vai ser igual a worksheet function ponto, deu uma coisa errada, worksheet, tem um S aqui, ponto, min. E aí eu vou dizer aonde que ele vai procurar esse número mínimo, na minha lista de notas. Pronto. O máximo é a mesma coisa. Eu vou mudar aqui para max. Aqui também. Pronto, então ele vai contar para mim o número mínimo, o número máximo. Depois que eu fizer isso, eu vou precisar encontrar uma forma de verificar se as notas fiscais entre o mínimo e o máximo estão todas presentes no meu SPED. Como que eu vou fazer isso? De novo, a gente vai fazer um loop.
Então, como é que eu vou fazer esse loop? Vou vir aqui, ó. Vai um loop um pouquinho diferente, vai ser um for i. Ele vai ser igual a nmin to nmax. Next i. O que é que eu estou fazendo aqui? Vai do menor número até o maior número que a gente vai procurar essas notas. Vai verificar se essas notas, se essa numeração existe. Porque assim, número mínimo, 100. Número máximo, 200. Entre 100 e 200, eu tenho, sei lá, 100 números. Só que, será que eu tenho esses 100 números mesmo? Eu tenho uma lista de todas as notas que estão no SPED aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar pelo 1, 2, 3, 4 e vou ficar perguntando na minha lista de notas. Ó, esse número está na lista? Tá. Esse número está na lista? Tá. Esse número está na lista? Não. Opa, se não está na lista, então eu vou levar para uma outra lista, que é a nossa lista de furo de numeração. Beleza? Então, a gente vai percorrer isso aqui. Para isso, a gente vai precisar criar uma função. Vou criar uma funçãozinha que vai fazer essa verificação para mim. Então, vou aqui embaixo, sair, a gente vai criar public function. Vamos chamar essa função de validar nota. O que essa função vai fazer? Ela vai receber val nf, que é o número da nota, e ela vai comparar isso com a lista das notas. Então, vai ref notas e ele vai me dizer verdadeiro ou falso. Boolean. Então, vamos dizer, ó, a nota, esse número de nota está na lista ou não está na lista. O que é que a gente vai usar para fazer isso? Então, a gente tem aqui uma função que é uma função do próprio Excel. Se a gente voltar aqui, a gente vai ter a função corresp. É essa função que a gente vai usar. Tá? Então, o valor procurado, que aqui vai ser o número da nota. O intervalo, a matriz que eu vou procurar, que é a lista de notas que eu tenho lá. E a correspondência, eu quero a correspondência exata. Então, tem que ser exatamente esse número que vai estar lá na minha lista. Se não for, ele não vai me retornar nada. Ele vai dar um erro. E aí, a gente vai conseguir resolver esse problema. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, ó, application, ponto, worksheet function, tá aqui, ponto. Aí, o nome dela aqui não é corresp, é mat. Tá aqui, ó, dessa forma. E aqui dentro eu vou passar os parâmetros. Qual é o primeiro parâmetro? Número da nota. Segundo parâmetro, notas. Terceiro parâmetro, 0, que eu quero a correspondência exata. Pronto. Então, eu vou fazer assim, ó. If isso aqui seja... Aqui ele vai trazer para mim um resultado, certo? Ele vai trazer um valor. Então, se isso aqui trouxer um valor para mim, né? Tipo, quais são os caminhos possíveis? Ele vai me retornar um valor, que o valor é qual posição que ele está. Exemplo, eu tenho essa lista aqui, ó, do 1 até o 23. Todos com número de nota. Aí eu estou dizendo, eu quero a nota 23, 25. Pronto. Aí eu uso a fórmula aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 23, 25, vai procurar ele aqui e vai me dizer onde que ele está. Olha, ele está na posição 10. Então ele vai retornar aqui para mim 10. Tá? Então é isso que essa função vai fazer para a gente. Ela vai trazer um resultado, um número, e se não tiver na lista, ele vai trazer um erro. Então vou fazer aqui sem dar o tratamento de erro para vocês verem o erro acontecendo, depois a gente vai corrigir. Então, se ele trouxer um número aqui, essa condição vai ser verdadeira. Então, beleza, deu certo. Nesse caso, eu quero que ele retorne para mim que validar a nota vai ser igual a true. Ou seja, está tudo certo, tá beleza, o número está na minha lista, então deixa passar, não vai entrar na nossa lista de furos de numeração. Legal, então tá aqui, vamos manter assim. Salvar. E aqui dentro, ó, a gente vai fazer uma verificação. Que verificação é essa? If, aí vai pegar a nossa funçãozinha aqui, ó, validar a nota. Os parâmetros, número da nota e notas. Se isso aqui for igual a false, tá? Se for falso, por quê? Ele está verificando se a nota está na lista. Se a nota estiver na lista, quer dizer que está no SPED. Então, eu só quero que ele me diga se não estiver no SPED, porque se não estiver no SPED, eu vou dar um tratamento. Eu vou adicionar isso na minha lista de furos. Então, se não tiver, ó, then, a gente vai criar um dicionáriozinho aqui, ó. Vai criar não precisa ser um dicionário, não. A gente pode criar uma relist. Então, din furos as array list. Pronto.
Então, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, ó. Então, puros.add, tipo como a gente fez aqui em cima, vai ser igual a... Aí eu vou botar uma array. Eu quero guardar mais de uma informação. Quero a modelo, série e número da nota. Onde que eu vou pegar o modelo? Lembra que o modelo, ele é aqui, ó, os 2 primeiros caracteres da chave. E a série, os 3 últimos. Então, eu vou usar essas funções para isso. Vou vir aqui, ó. Vou usar a função left item, que é o item. O item é modelo mais série. Então, item 2. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um modelo da nota. Depois eu venho para cá, ó. Right, direita. Eu quero item, que é lá a chave do meu dicionário. Porém, eu quero os 3 últimos caracteres, que é a série. E, por fim, eu quero I. Nesse caso, quem é I? I é o número da nota, que ele vai passar o número mínimo, mais um, mais um, mais um, mais um, até chegar no número máximo. Então, I vai ser o número da nota fiscal. Beleza, então montei aqui as informações que eu quero trazer para o meu relatório. Então, toda vez que o número não estiver na minha lista de notas, que está no SPED, ele vai adicionar o modelo, a série, o número da nota que está faltando lá no SPED para mim. Legal. Terminei de fazer esse processo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou exportar. Tá? Tem essa parte do erro aqui que já vai vir, mas vamos lá. Como é que eu faço para exportar? Eu quero exportar aqui, ó. Então, eu vou botar modelo, série, número da nota fiscal. Vou organizar aqui. Vou exibir, congelar painéis, organizar. Pronto, tudo belezinha aqui. F11. E tem um detalhe, eu quero colocar isso aqui como um texto. Então, eu vou botar aspas duplas, aspas simples, aspas duplas, espaço e comercial. Vou copiar isso aqui e vou trazer para cá também. Porque se for a série 001, eu quero que ele mantenha 001, tá? Então, a gente vai usar esse apóstrofo aqui, esse formato, para manter o número como ele é, com 0 à esquerda. Legal. Então, agora a gente vai exportar os dados. Então, vai estar lá na planilha 1, tá aqui, ó, planilha 1, vou digitar. Planilha 1, range. Aonde que eu quero que ele comece a exportar os dados? Eu quero aqui, ó, na célula 3. Então, eu vou aqui e vou botar A3, ponto, resize. Aí, quantas linhas eu quero adicionar lá de informação? Eu não sei, vai ser a quantidade de linhas que tiver furo de numeração. Então, eu vou botar aqui, ó, furos.count. Vai contar para mim quantos números estão faltando e vai trazer para esse número para cá. Quantas colunas eu quero? Eu quero 1, 2, 3 colunas, que é a quantidade de informações que eu estou levando. Então, eu vou botar aqui 3. Ponto belo. Vai ser igual a. Aí eu vou pegar aqui, ó, vamos usar uma estruturazinha chamada with application. E aqui embaixo, end with. Abriu, fechou. Vou vir para cá agora, vou botar ó, ponto transpose. Ponto transpose de novo. Faltou abrir um parênteses aqui. E aqui dentro eu vou colocar ó, puros. Ponto fechar o parênteses 2 vezes. Beleza? Pronto. Então, isso aqui vai exportar os dados para mim. Vou salvar. Vamos executar. Provavelmente vai dar o erro daqui. Vou deixar para vocês verem acontecer. F5. Opa, variável não definida. Esqueci de definir a variável aqui, ó. E as long. Legal. Stop. Salvar. Vamos depurar o código. Né? Ó, não tem mais nenhum erro. F5. Vou selecionar lá meu SPED. Abrir. Ó, deu erro lá. Dic notas. Item. O que foi que eu fiz errado aqui? Tá, vamos lá. Dic notas, item. Ah, tá. Faltou aqui, ó. Ponto to array. Tenho que transformar essa lista numa espécie de tabela, tá? Então, ó, já resolvi o problema. Stop, salvar, play de novo. Abrir. Pronto, agora deu erro. Ó. Não é possível obter a propriedade match da classe workFunction. O que é que está acontecendo? Porque ele não está encontrando, provavelmente, esse número lá na lista. Quando ele não encontra o número na lista, ele dá um erro. Como é que eu faço para evitar esse erro? Eu venho aqui, ó, vou colocar on erro
go to, resume, next. Go to não, um erro, resume, next. Ele vai simplesmente ignorar quando tiver um erro. E aí, acabou. Tá tudo certo. Vamos dar salvar. Vamos executar. 5, selecionar aqui, abrir. Opa, deu um erro aqui. Um erro inesperado. O que aconteceu? Deixa eu ver. Planilha 1, furos.count. Aqui tem informação aqui. Tá vazio. Opa, então tem alguma coisa errada aqui na minha função. Eu acho que o problema tá aqui, ó. Não é erro resume next, não. É um erro root to. Vou tratar. E aqui eu vou usar tratar novamente. Pronto. Só uma pequena diferença. Vamos ver se vai resolver agora. Salvar. Play. Abrir. Continua dando erro. Vamos ver o que foi aqui. Left. Item. Entra aí. Deixa eu ver o que aconteceu. Puros.dd. Será que eu escrevi? Deixa eu ver aqui. Ah, botou aqui, faltou aqui, ó. New. Puro as new a release. Salvar. Stop. Salvar. Play. Vamos ver agora. Abrir. Pronto. Ele trouxe aqui pra gente alguns números. Então, trouxe 12 números. E, aparentemente, não são os números que a gente tem aqui, ó. A gente tem modelo 55, aqui está modelo 65. Então, vamos ver o que foi que eu errei aqui. Vou botar um stop aqui. Eu quero ver se ele já vai trazer os números. Cadê furos? Tá vazio. Não, tá vendo? Que é o dicionário, ou a lista onde eu vou armazenar esses furos de numeração. Então, vou dar um F5 para a gente acelerar. E, ó, tá vazio ainda. Tá? Então, tem alguma coisa errada aqui. Ah, já sei qual é o problema. Aqui, ó. Ele não tá pegando, eu não peguei o I, né? Que é o número da nota que ele vai passar no momento. Eu peguei um número de nota fiscal, foi o último número de nota que a gente pegou aqui, ó. Por isso o problema. Então, a gente vai pegar aqui, ó, I, colar aqui, e agora acho que vai resolver. Vamos dar F5, apagar esse stop daqui, apagar esse de cá também, F5, vamos ver. Pronto, agora lá, os números todos. 40. Igualzinho como a gente viu lá no relatório da auditoria. Então, 40 furos de numeração, a gente viu aqui, e no nosso caso aqui também, a gente vai executar de novo agora. Vou dar um play, selecionar o SPED, vou vir para cá, e a gente tem também ó, todos os modelos 55, se a gente filtrar aqui, a gente vai ver que só tem 55, série 001 e 40 furos de numeração, exatamente como está no nosso relatório de auditoria. Então, esse é o processo, esse é o passo a passo que a gente precisa seguir para a gente identificar furos de numeração dentro de um arquivo do SPED fiscal, se você aplicar o SPED de contribuições também, qualquer arquivo SPED que tiver número de nota fiscal, você vai conseguir resolver esse problema utilizando essa estratégia. Então, é isso. Vou voltar para a gente finalizar nossa live de hoje. De volta aqui. Então, é isso. Você acabou de aprender como que usa uma automação fiscal para identificar furos de numeração no seu SPED fiscal, no SPED de contribuições, qualquer SPED que tenha lá uma relação de notas fiscais emitidas pelo contribuinte. E, como eu falei, você pode ir muito além do que simplesmente gerar um relatório para ver o que está errado. Você pode dar os passos seguintes também. Não só identificar o que está errado, como pegar essas informações, gerar os registros necessários para informar a inutilização no SPED, incluir esses registros no SPED, tudo isso de forma automatizada, gerar um novo SPED com as informações atualizadas e a partir daí fazer a sua transmissão. Então, tudo isso com um clique de um botão. É isso que a automação fiscal proporciona para você, né? Ganho de tempo, praticidade, segurança. Então é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.